Esse é o programa para ser feliz, chegando até você, a tua casa, até o teu coração. Nessa noite, se você acompanha ao vivo aqui na terça-noite, Deus ilumine você, a tua vida, o teu coração. Mas também uma ótima tarde, uma ótima madrugada, se você me acompanha nas reprises em outros momentos, aqui pela TV Canção Nova. Nós estamos no programa para ser feliz, vivendo uma belíssima série sobre as virtudes cristãs, virtudes que a gente precisa cultivar para viver melhor, para trazer à tona a melhor versão de nós mesmos, né? Muita gente se contenta em ser a pior versão de si mesmo possível. O pior no temperamento, o pior nas reações, o pior no cultivo de vícios. Mas, filho, filha, Deus nos chama a ser a melhor, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos possível. E nós estamos falando sobre as virtudes e também sobre os temperamentos. Hoje, de maneira singular, eu vou adentrar na temática dos temperamentos. Nos primeiros dias dessa série, nas terças que nos precederam, você viu que o padre foi falando sobre as virtudes. E hoje eu faço essa pausa, esse break, para falar um pouquinho sobre os temperamentos. Você se conhece? Você sabe, filho, filha, qual é o seu temperamento? Como as coisas funcionam dentro de você? Temperamento, eu vou diferenciar temperamento e caráter, são coisas diversas, ambos componentes da personalidade. O padre vai falar um pouquinho sobre isso. E é importante a gente se conhecer, porque se conhecendo, a gente consegue perceber quais são as nossas fragilidades, onde a graça de Deus precisa operar com mais maestria, com mais precisão, e onde a gente precisa combater, quais são os pontos fracos que a gente precisa fortalecer. Mas eu estou muito feliz de ter a sua sintonia. Saiba que eu estou aqui para ser padre para você. Para você mesmo. Para acolher o teu coração, o que você vive, o que você sente. Tem espaço aqui nesse programa, tem acolhida aqui. Eu estou aqui por você. É você mesmo. Sempre quando eu venho apresentar esse programa, eu digo para mim mesmo, eu não estou olhando para uma câmera, estou olhando para uma pessoa. Estou olhando para você agora. E o que você vive é importante. Para Deus é importante para mim. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito instrutivo para você. Muito especial. E olha, eu preciso dizer também que nós estamos, a partir de hoje, sob o influxo da propaganda eleitoral gratuita, que é o horário político, né? Então nós vamos, mas eu quero te encorajar à perseverança, à continuidade, não me abandone, porque o programa vai ter que ser cortado no meio. 8h30 nós vamos fazer o intervalo e vai ficar 10 minutos aproximadamente com a propaganda eleitoral gratuita, de 8h30 às 8h40, se você está acompanhando terça-noite, né? Mas depois volta. Então, nesse tempo da propaganda eleitoral gratuita, se você não quiser ver, é bom a gente ver, saber o que os candidatos estão propondo, né? Mas se você não quiser ver, vai lá, toma uma água, come um sanduíche, mas volta, por amor de Deus, aqui pro programa Fazer Feliz com o Padre. Combinado? Não sai daí. E já vai mandando aí o WhatsApp pros amigos. Liga lá na Canção Nova, o programa do Padre, da Ju. Vamos rezar juntos, falando sobre o temperamento. Vai ser muito legal, tá certo? E por falar em Ju, vocês quase não vão reconhecer, gente, que ela nesse final de semana, com a casa dela, foram tomaram sol. Falei pra ela que ela estava tão morena que eu não estava reconhecendo. Brincadeira, né? Ju, muito bem-vinda. Como é que foi aí essa ingesta de melanina aí na altura? Como é que foi essa vitamina D pulsando aí nas veias? Como é que foi o final de semana? Tomou um sol, descansou um pouco? Geralmente eu começo falando das vigílias. Eu já estava pensando isso. Hoje não vai dar para perguntar da vigília, né? Mas foi tão bom, Padre. Sim. Foi muito bom. É muito bom a gente ter esses momentos com a comunidade, né? Então, sim, nós somos em 10 pessoas. Missionários, né? 10 missionários, assim. De vez em quando tem um finalzinho de semana de folga, não é sempre não, mas de vez em quando tem. E assim, de tocar na providência de Deus em tudo, né? Nós saímos daqui na sexta, estava chovendo. Sim. Mas nós somos com fé. Dissemos, vai sair sol. Aquele calor tremendo, justamente quando vai para o litoral, né? Começa a chover, Jesus. Aí chegou sábado, domingo, ontem, sol. Sol, muito sol.
aquele mar maravilhoso de Ubatuba, né? Ai, que benção. Pertinho daqui, gente, de Cachoeira Paulista. Sou fã de Ubatuba, Sim. né? E eu sou praieira também, né? Então, juntou tudo. Que coisa boa. E essa sensação de fato de eu faço uma experiência forte com Deus, assim, na natureza também. Sim, claro. Gosto de contemplar a criação. Então, tipo, para mim é Isso tem a ver com o seu temperamento. É o assunto de hoje, ela já está adiantando. Com certeza. Mas eu tô revigorada, renovada, deu uma atualizada na cor também, né, padre? Porque eu sou filha de negão, não dá para ficar pálida, né? Coisa boa, né, Gil? Mas é bom, né, Gil, parar um pouquinho. Olha, eu tenho insistido nisso. A nossa sociedade, por um lado, que tem tanto entretenimento, né? Tanto meio para descansar, tem muita gente extremamente estressada porque não consegue mais relaxar. Até mesmo quando sai, é aquela coisa hiperantenada, é sempre no celular. Como faz bem, né? A gente dá um tempinho pro celular, vê a natureza, como você falou. Parece que algo dentro da gente se recarrega, né? Sim. A gente precisa, né? Mas que bom, ainda bem que você não veio de laranjado hoje, porque ia ser um contraste, né? Ia ser um contraste violento. Mas brincadeiras à parte, muito bem-vinda. Deus ilumine você. Sempre bom tê-la aqui. Gente, estou falando sobre o temperamento e olha, não esqueça da bendita da propaganda eleitoral gratuita. Não vai deixar o padre falando sozinho depois. De 8h30 até umas 8h39 vai ser a propaganda eleitoral gratuita, que é obrigatória, viu, gente? Esses tempos atrás uma mulher mandou uma mensagem: onde já se viu na Canção Nova passando aquele político falando? Gente, toda a televisão tem que passar, é uma lei, né? Obrigatória a propaganda eleitoral gratuita. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre temperamento. E eu quero recorrer a algumas noções clássicas e básicas, mas antes disso, quero ler uma passagem bíblica que eu gosto muito, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: São Paulo está dizendo, né, das iniciativas que a gente precisa ter, está falando um pouco da vida em comunidade na igreja, e no versículo 13 ele fala: olha, precisamos correr até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado estado adulto, né, maduro, a estatura do Cristo em sua plenitude, ele que é o homem perfeito, o ser humano perfeito. Olha só o que essa passagem está dizendo. Efésios 4, capítulo 4, versículo 13. Todos nós precisamos lutar, todos nós precisamos nos empenhar, todos nós precisamos fazer uso de recursos que estão à nossa mão, para que nós ascendamos, para que nós cresçamos, para que nós nos assemelhemos a Jesus e cheguemos todos juntos à estatura do homem, do ser humano perfeito, que é o Cristo. Jesus sintetiza na sua pessoa o auge da perfeição, da maturidade humana. Ele é o modelo que nós precisamos buscar. Eu e você precisamos lutar para nos configurar a Jesus. E por que eu escolhi essa passagem? Porque justamente falando de temperamento, eu falo de uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem um temperamento. Que o temperamento, ele é inato, ele nasce com a gente. E ele é construído, ele é algo mineral da estrutura da nossa personalidade, né? É construído geneticamente também. A gente herda muitos perfis, muitos traços do nosso temperamento, né? Só que muitas vezes a gente não percebe as partes nocivas do nosso próprio temperamento, porque todo temperamento tem aspectos positivos, mas tem também aspectos negativos. E muitas vezes o que nos impede de ascender, de crescer, chegando à estatura do Cristo, o homem perfeito, são justamente as debilidades do nosso temperamento que não foram trabalhadas, que não foram, olha a palavra que o padre vai usar, elevadas pela virtude. Por que eu estou falando de temperamento numa série sobre virtudes? Porque tem tudo a ver. A gente precisa educar o nosso temperamento através da vivência da virtude. A gente precisa elevar o nosso temperamento através da vivência da virtude. Lembra que esses dias atrás eu falei aqui, citando Santo Tomás de Aquino, que é a virtude que nos desanimaliza, que nos tira da condição de meros animais, que confere ordem aos nossos instintos, desejos, à nossa sexualidade, ao nosso comer, descansar, falar. A virtude nos desanimaliza. Então a gente precisa educar o nosso temperamento
com a virtude, com a vivência das virtudes, algumas eu já falei aqui, não é? Semana passada e retrasada eu falei sobre a virtude cardeal da fortaleza, falei também sobre a virtude cardeal da temperança. A gente precisa educar o nosso temperamento. E eu já deixo bem claro que temperamento não pode ser muleta para você justificar um comportamento ruim. Padre, meu temperamento é assim, minha mãe era brava, eu sou bravo. Minha mãe era melancólica, triste no sentido negativo do melancólico. O melancólico tem muita coisa boa. Eu também herdei essa característica. Padre, meu pai era devasso, traía minha mãe, por isso que eu não consigo parar de trair. Olha, temperamento, coisas que a gente herda, não pode ser muleta não, tá? Quando Deus entra na jogada, as coisas podem mudar. O pau que nasce torto não tem que morrer torto. Pode sim, com a graça do Espírito Santo, com o poder de Deus, com o amor de Deus, pode sim ser transformado. Não pode ser muleta. Então, para a gente chegar à estatura do Cristo, homem perfeito, como disse Efésios aqui, capítulo 4, versículo 13, filho, filha, a gente precisa educar as disposições temperamentais pela prática da virtude. Mas olha, ninguém educa o que não conhece. Ninguém educa o que não percebe. Por isso que a gente precisa trabalhar no autoconhecimento. No autoconhecimento, mas um autoconhecimento à luz da fé, à luz do Espírito Santo. Você se conhece? Você sabe qual é o seu temperamento? Você sabe quais são as características que você herdou do seu pai e da sua mãe na sua personalidade? E sabendo qual é o seu temperamento, você sabe quais são as características principais desse temperamento, positivas e negativas? Olha, para discorrer sobre isso, eu hoje à tarde lia o livro do padre Royo Marín, que é um teólogo tomista, muito respeitado, espanhol, um livro chamado A Perfeição, Teologia da Perfeição Cristã, das páginas 784 a 790, o padre Royo Marín discorre sobre os temperamentos e como eles podem nos ajudar, se educados pela graça de Deus, pela virtude, a nos tornarmos pessoas melhores, mais parecidas com Cristo, o homem perfeito, para nos fazer crescer na santidade, para nos fazer superar a depressão, o melindre. Você sabia que cada um experimenta o mundo a partir do seu temperamento? E às vezes o que te leva à ansiedade, à depressão, é o seu temperamento, que você não está sabendo lidar. Talvez, eu vou falar hoje, só introduzir, hoje vai ser uma introdução, semana que vem, e eu vou falar um pouquinho do temperamento fleumático hoje, mas semana que vem eu vou começar a discorrer dos outros temperamentos. Só uma introdução. Você experimenta o mundo a partir do seu temperamento. Existem 4 tipos de temperamento. Olha, o padre Royo Marín dizia que tentaram mudar, tentaram, retentaram, tritentaram, mas depois eles voltaram à conceituação clássica, que é do Hipócrates, aquele grande médico que viveu entre os séculos 5 e 6 séculos 5 e 4 antes de Cristo, na Grécia, tanto que o médico faz o juramento de Hipócrates, né, quando ele assume ali, né, o exercício da medicina depois de formado. E qual é a conceituação de Hipócrates? Lá da Grécia Antiga, de 5 a 4 anos antes de Cristo. É a conceituação dos 4 temperamentos. O colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Mas olha, é preciso entender o que esses nomes evocam. Hoje em dia, por exemplo, quando fala melancólico, no senso comum, muita gente entende como uma pessoa triste. Não é isso. O temperamento não quer dizer uma pessoa triste. Isso é um jeito de experimentar a vida. Eu não vou aprofundar nos 4 hoje, porque é um tema extenso e eu não quero ser superficial, né? Hoje à tarde eu me preparava para falar sobre isso. Mas olha, de maneira geral, os temperamentos, eles fazem a gente ter uma maneira de experimentar o mundo. E é importante a gente ter consciência que cada pessoa experimenta o mundo a partir das lentes, da ótica do seu próprio temperamento. Por exemplo, o temperamento sanguíneo. Uma imagem para definir o temperamento sanguíneo é o ar. Porque de maneira geral, como eu disse, hoje eu não vou aprofundar, o sanguíneo é aquela pessoa mais extrovertida, que tem uma boa capacidade comunicativa, que sente muitas coisas, que convence, né? Mas ao mesmo tempo, ele é bem externo, ele fala, ele expressa o que sente, só que ao mesmo tempo ele tem alguma dificuldade de ter constância, de aprofundar nas coisas. Claro, quando não educado, né, gente?
Depois que a pessoa, por exemplo, está numa caminhada, o padre Rui Marim também diz que geralmente a gente tem 2 temperamentos ali, tem um temperamento dominante e um outro que segue ali no encalço, dando um equilíbrio, né? Então eu não estou generalizando, mas em geral o sanguíneo é o ar ele vai se expandindo, ninguém segura, só que tenta segurar o ar, não tem como, né? Então o sanguíneo ele é para frente, ele é para fora, ele é animado, ele é motivado, só que ao mesmo tempo que ele está aqui, de repente ele está aqui. Ele é um pouco inconstante e ele tem um pouco de dificuldade com métodos, com começo, meio e fim. Às vezes ele começa um monte de livro, não termina nenhum. Às vezes ele acaba falando demais, sem querer, se não queria falar, acaba entregando ouro, falando demais. Às vezes ele acaba sendo um pouco volátil, né? Não tendo constância. O outro temperamento, o segundo, é o colérico. A imagem do colérico é o fogo, que vai consumindo tudo que está à frente. O colérico geralmente é aquela pessoa de estupim curto, que é realizadora, que tem iniciativa, que sabe o que fazer, que não tem paciência com gente lenta, que não gosta de ouvir, que é muito realizador no que faz, mas ao mesmo tempo, se não trabalhar, pode cometer sempre o pecado contra a caridade, né? Passando por cima dos outros, pecando contra a caridade. Mas é uma pessoa realizadora, que fala o que pensa, e a partir do momento que ela falou, ela já esqueceu, e se alguém fala alguma coisa para ela, ela já diz, já resolve, acabou, vai para frente. Aí o terceiro temperamento é o melancólico, que é composto, a imagem do melancólico é a terra. Por quê? Porque o melancólico, assim como a terra, por exemplo, dá uma facada no fogo, você queima a faca e a mão e não acontece nada. Agora, se você dá uma facada na terra, a terra absorve a marca e fica marcada. O melancólico, ele já é aquele que se marca mais, que remoe mais as coisas, que é mais profundo, sim, que analisa com mais profundidade, que gosta do seu mundo interior, de ficar consigo mesmo, né? Mas ele sente mais, ele tem uma tendência, sim, à melancolia, à tristeza, se não trabalhar, não é? E ele absorve mais as coisas, ele fica remoendo mais as coisas. O colérico já falou, já apanhou, já bateu, vai para frente. O melancólico, ele tem uma tendência a remoer, a ruminar mais, né? O que pode ser ruim, se ele rumina negativamente, e o que pode ser bom, se ele faz a memória dos atos de Deus, se ele rumina as coisas do céu, se ele vive a contemplação, né? E o último temperamento é o fleumático, que é aquela pessoa que não é tão... Eu vou usar o termo... Tem um outro termo que eu estou pensando, o termo clássico da Suma Teológica, que é mais difícil também. Ela não é tão influenciada pelo que acontece fora. Ela é mais fria emocionalmente. Ela não tem tanta iniciativa. A imagem para o melancólico é a água. Porque a água, se você coloca a água no copo, ela se acomoda e pega a forma do copo. Se você coloca na jarra, ela se acomoda e pega a forma da jarra. Então o fleumático, ele é mais tranquilo, ele não tem tanta expressão emocional, ele gosta de ficar no cantinho dele, ele é mais acomodado, não tem tanta iniciativa. Como eu disse, hoje eu estou fazendo uma introdução, que é bem amplo, né? Vou aprofundar mais. Mas o melancólico geralmente é aquela pessoa com menos iniciativa. Então, desculpa, o fleumático, obrigado. Então, geralmente, cada pessoa tem um temperamento dominante ali e um outro que se segue, né, na espreita. E a gente herda isso geneticamente dos nossos pais. Tem pessoas que são mais coléricas, que já foram se identificando a hora que eu estou falando aqui, que talvez já até falando, padre, vai logo, fala logo. Tem outro mais melancólico que está pensando e sentindo o que eu estou falando. E ele demora um tempo para processar, mas depois de uma semana ele vai me mandar uma mensagem. Nossa, padre, o que você falou foi tão profundo. E o que eu falei? Nem lembro. Aí o sanguíneo já está ali. Nossa, é isso mesmo, padre. Esse padre é maravilhoso. Aí daqui 5 minutos que o padre falou, nem lembro, vamos ver futebol. É aquela empolgação, mas não tem tanta raiz, né? E o fleumático, ele está assim, apático. Nem gostei, nem não gostei. Tô aqui, né? Tô aqui, tem pipoca aqui do meu lado. Vou ficar aqui, depois começa o jogo, né? Então, são perfis de personalidade. E o temperamento, ele é inato. A gente herda do pai, da mãe, né? A gente herda, vem no pacote. Diferente do caráter. O caráter, ele é volátil, ele pode mudar. À medida que você vai aprendendo coisas, você muda o seu caráter, a sua compreensão acerca dos valores, né? Mas o temperamento você vai aperfeiçoando. Porque, por exemplo, cada temperamento tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, existiram santos com todos os temperamentos. Um exemplo de um santo que eu sou fã, mas inveterado, que foi fleumático. Santo Tomás de Aquino. Fleumático. Um santo sanguíneo que eu gosto muito, Santo Agostinho.
Um santo colérico, a gente pode dizer Santa Teresa d'Ávila, a gente pode dizer Dom Bosco, a gente pode dizer São Francisco de Sales, que depois foi conhecido como santo da doçura, mas o homem era irascível. Uma santa melancólica, Santa Teresinha do Menino Jesus. E no temperamento vem tendências positivas e tendências negativas. E o temperamento, se trabalhado, se educado pela virtude, se submetido à ação do Espírito Santo, ele pode te ajudar a crescer na graça de Deus. Ele pode te ajudar a crescer na virtude, a amar mais. Mas se você deixa o ruim dele agir, você involui na vida espiritual. Só observa agora, qual que é o seu temperamento? Eu vejo, claro que a gente é um misto, mas eu puxei muito o temperamento do meu pai, né? Vejo muito. Eu sofro como o meu pai. É interessante meu pai sofrendo. Até o jeito que ele faz com a mão assim, ó, quando ele está preocupado, eu faço. Igualzinho, eu demorei para perceber, né? Mas assim, ó, faço assim, fico assim pensando, né? Tal. Eu puxei a mescla de temperamento dele. E olhando para ele, eu já consigo entender muita coisa em mim. Só que a minha mãe já tem um outro temperamento. E a minha irmã do meio puxou mais o temperamento da minha mãe. Então eu vejo às vezes como é difícil para, por exemplo, os dois. Estou dando o exemplo dos dois, né? Porque são os mais próximos. Eu nasci ali, né? Às vezes a minha mãe está esperando uma resposta do meu pai que pelo temperamento dele ele não vai dar. Para exemplificar isso de maneira melhor, uma vez eu acompanhei um casal lá em São Paulo, não vou, claro, entrar em pormenores, mas que a esposa era extremamente colérica, resolvida, prática. O colérico tende a ser prático, né? Mas tende também ao orgulho, se não exercita a virtude da humildade, porque ele é muito realizador, então ele vai passando por cima. E ela casou com um bendito do fleumático. Aí você imagina. E o rapaz era muito bom, como eu disse, Santo Tomás de Aquino era fleumático. Só que o fleumático, ele não é dele ter iniciativa demais, ele não gosta de mudança. O fleumático gosta de estar no santuário pessoal dele. Quando algo desafia ele, o tira do seu santuário interior, ele gosta de estar com ele mesmo. Quando algo o força a fazer algo que ele não quer, quando não é algo que é bem antes agendado, que ele sabia antes, ele fica inseguro e tem reações de fúria às vezes, né? Porque ele gosta de saber das coisas antes, ele gosta de ficar quietinho, ele não tem muita iniciativa. E é perfil de temperamento, não é maldade do cara, do marido ali, né? Não adianta você pedir por uma pedra, por uma montanha se jogar no mar assim, que ela não vai se jogar. Talvez ela derrube uma pedrinha na água, né? Mas ela não vai se jogar no mar. Não é natureza da montanha se jogar no mar, né? E esse meu amigo, esse rapaz, né, casado, era a água. Então a água é assim, você empurra, mexe com ela, ela mexe, mas depois ela já se acomoda. Aqui, ó. Olha só. Mexi com a água, parei, aí, já a água é água, né? Deixa eu até beber um pouquinho da água, canção nova aqui. Mexe com a água, mas depois para. E essa mulher, nossa, ofendia. O jeito do marido dela a ofendia. Porque ela queria ser amada pelo marido dela do jeito que ela era, a partir do que ela percebia certo. E o marido, por sua vez, queria que ela agisse com ele do jeito que ele achava que era certo. E o marido falava, por que essa mulher é tão quieta, meu Deus? Porque para ele o bom era sentar na televisão e deixar o mundo acabar. Na frente da televisão, né? E para ela era mudar a mesa 5 vezes por mês, né? Não, muda essa mesa para cá, muda essa mesa para lá. Por quê? Porque ela era inquieta, ela era inventiva. E esses se brigaram tanto que chegou um tempo que eles começaram a entender, depois de muita briga, muito desgaste, que ela iria contar com ele para algumas coisas, por exemplo, coisas programadas, repetidas. Ele podia entrar no ritmo da casa, ela poderia envolvê-lo no ritmo da casa, mas não esperar dele grandes iniciativas, mudanças, porque não era dele, sabe? Não que ele vai se acomodar nisso, ele pode melhorar, mas tem coisas que é da pessoa, da natureza. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, ele era fleumático, então quando ele pega para fazer uma coisa, eles não se envolvem tanto emocionalmente como o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Então ele tem uma capacidade de análise. Você vê a Suma Teológica, Santo Tomás apresenta um argumento, apresenta o contra-argumento, depois explica por que aquele contra-argumento está lá, depois desconstrói o contra-argumento, depois explica tudo que ele quer dizer a partir daquele primeiro argumento. Só de ver eu falo, meu Deus, como é que esse homem consegue? Mas ele era fleumático, então era essa capacidade de parar, de refletir, de não se envolver tanto com as coisas, sabe? É o fleumático. Agora esperar que ele fizesse outras coisas, o fleumático tem uma capacidade de análise profunda, mas ele não tem capacidade tanto de iniciativa.
Então a esposa foi pouco a pouco envolvendo o marido ali. Envolvendo para que ele seguisse a dinâmica da casa, coisas que ele já sabia, que ele podia fazer. E ele pouco a pouco foi entendendo, né? Entendendo que às vezes ela precisava que ele falasse algumas coisas, não é? Sobretudo eu digo para as mulheres, às vezes elas esperam que o homem chegue, ele tem que falar o que ele está sentindo. Eu digo para você, filha, com muito respeito, para nós não é natural. Não é natural da psicologia masculina. Claro que a gente está lutando para ficar um pouquinho mais elaborado, né? Mas a gente não gosta tanto de falar do que a gente sente. Mas graças a Deus, depois de muitos trancos e barrancos, eles se entenderam. Mas se eles tivessem já no noivado, imagina, entendido o temperamento dele. Ele tinha puxado muito o temperamento do pai, né? Fleumático. E ela tinha puxado justamente o temperamento da mãe, que era de fazer, de acontecer. Se eles tivessem entendido, né? Eles teriam vivido melhor. Gente, brevíssimo intervalo. Espero você aqui. Deus abençoe. Estamos de volta com o programa Para Ser Feliz. Muito obrigado a você que perseverou aí, né? Eu sei que não é fácil esse break aí dos 10 minutos da propaganda eleitoral gratuita, mas fico muito feliz, filha, por você ter perseverado. E olha só, segundo o padre Rui Marim que eu falei, o defeito dominante, né? Santa Afonso de Maria de Ligório falava que a gente tem que descobrir o nosso defeito dominante, que muitas vezes também é uma consequência da forma como nós experimentamos o mundo através do nosso temperamento. Ele muitas vezes está ligado também àquilo que é predisposição interior do nosso temperamento, não elevado pela virtude, não convertido, né? Então, a tentação do temperamento fleumático que eu falei, a principal defeito dominante, segundo o padre Rui Marim, é a assídia, aquele pecado da imobilidade, da preguiça. Porque para amar, você tem que se mexer, né? Para amar, você tem que se desacomodar. Para amar, você tem que fazer o bem. Você tem que sair de si. Então, o fleumático, se você tem um temperamento fleumático, você é convidado por Deus a se mexer, a ter iniciativas de conversão, como Santo Tomás, que percebeu que precisava fazer algo e fez algo grande. O fleumático, na verdade, quem educa filhos, crianças, precisa entender o temperamento de cada um e tirar da pessoa o que ela pode dar, né? O fleumático precisa ser envolvido por um grande e nobre ideal, né? Que depois que ele comprou também aquele ideal, ele vai até a morte, né? Enfim, já tem gente mandando mensagem aqui pelo Instagram dizendo: padre, meu temperamento é esse, meu temperamento é aquele. Até os cinegrafistas aqui estavam falando, cada um o seu temperamento, né? É um tema muito interessante, só está começando. Semana que vem e na próxima eu ainda vou falar sobre os temperamentos, tá? Então fica aí na sintonia, acompanha pela TV Canção Nova, compartilha. E olha, eu quero apresentar para você aqui os meus livros: Curar e Restaurar o Masculino, o livro Conquistando a Liberdade Interior, Curar as Raízes da Própria História, o livro Curar e Restaurar o Masculino, que é de cura interior para os homens. Você pode pedir pelo loja.cançãonova.com. E o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, do queridíssimo Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. O cinegrafista está mostrando aí os livros anteriores, mas está aqui também A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um livro para te ensinar a fazer o estudo bíblico, gente. Um livro muito especial. Você pode pedir ambos pelo loja.cançãonova.com, tá certo? E agradeço os irmãos e irmãs que nos enviam cartas. A Adjanete Hashimoto, lá de Santa Cruz do Sul, Santa Catarina, mandou uma carta. Obrigado, viu, Adjanete? Mandou uma cartinha aqui para o padre, com, acho que foi uma imagem de um santo, se eu não me engano, de Nossa Senhora, muito bonita. Obrigado. E também, lá de Ibiporã, no Paraná, o Antônio Carlos Teodoro mandou uma cartinha aqui para o padre, para o programa Para Ser Feliz. Muito obrigado, rezando pelas intenções de vocês. E olha, você pode interagir agora já pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. Como eu disse, já estou recebendo várias mensagens aqui das pessoas dizendo. Uma pessoa me falou: padre, a hora que você falou do fleumático, o senhor descreveu meu marido, fica imóvel. Mas como eu disse, eu não estou descrevendo para você justificar. Eu sou assim porque meu pai era assim. Não. O fleumático tem que lutar contra a doença espiritual, que é a assídia, essa preguiça, essa imobilidade. Precisa se mexer. E se mexer para o bem, para o alto, buscando virtudes, buscando ser como Jesus. Imitar o temperamento, o ser de Jesus, né? Que é o homem perfeito, como nós lemos aqui em Efésios 4:13. Olha, você que cria filhos, eu digo para você, a gente precisa considerar essa questão dos temperamentos. Eu tenho duas sobrinhas,
Uma, pelo que os testes que eu já observei, é mais fleumática. Ela chegava em casa, ela precisava do tempo dela, ela ia para o quarto, ela tinha que ter o tempo, as roupinhas dela daquele jeito. Ela era menos reativa. O fleumático, ele se envolve menos emocionalmente, então ele consegue ter visões muito maduras da situação. Porque quando você se envolve, já briga, ou é muito... Você não consegue ver com tanta exatidão. O fleumático é analítico, né? E a irmãzinha dela é justamente sanguínea. O sanguíneo é mais desorganizado, né? Então o sanguíneo, ela pegava as roupas emprestadas da irmã, deixava fora do cabide. Nossa, confusão que não dava, né? Mas nenhuma estava certa e nem outra estava errada. Eram jeitos diferentes de perceber o mundo. Porque para a mais novinha, o importante era estar com a irmã, fazer a irmã se sentir bem, e não tanta organização do ambiente. Só que para a outra, que tinha outro temperamento, ela se sentia mal se o ambiente não tivesse organizado e se a mais novinha não colocasse no cabide a roupa que pegou emprestada dela. Entendeu? Olha o conflito, né? Olha o choque. Então a gente precisa conhecer os temperamentos e a partir do Espírito Santo, a partir da palavra, para a gente se elevar, né, à estatura do homem, do ser humano perfeito que é Jesus, que ele é a nossa meta, o nosso modelo. Olha só, a Juliana Cavassani mandou uma mensagem aqui dizendo: Padre, hoje é aniversário da minha mãe Marta, pelo Instagram. Deus abençoe Marta, de Campinas. Muito obrigado pela sintonia. Também, olha só, eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa dizendo: Padre, estou assistindo seu programa e me identifico 100% com o colérico. Não sei se ela pediu... É a Ariane, ela não falou para eu não citar o nome, né? Fiquei na dúvida do segundo, pois também sou melancólico, porque apesar de ser resolvida, guardo muitas coisas que passaram na lembrança, não me fazem mal, mas não esqueço também o fleumático, pois eu prefiro, em muitas ocasiões, ficar no meu mundinho sem me envolver. É possível ter 3 temperamentos? Olha, a conceituação clássica, como eu disse, já se conceituou, se reconceituou, se triconceituou, mas se voltou àquela de Hipócrates, desses 4 temperamentos, sobretudo na Europa, né? O Royo Marinho é espanhol, né? Então essa é a linha que o padre pegou. Então, geralmente, existe um predominante, né? Mas que tem traços de outros, dependendo da situação. Uma pessoa me mandou aqui uma mensagem, eu achei até engraçado, falando assim: Padre, eu sou um temperamento com cada pessoa. Isso não existe, tá? Talvez você fique tímido, né? Mesmo o colérico, que é realizador, ele pode ser um pouco tímido, até por feridas da história dele, né? Então, tem a ver com timidez, mas não é só o que acontece fora, né? Mas é como as coisas são processadas dentro. Às vezes a pessoa não assume a liderança, não vai para frente, mas dentro dela ela tinha esse impulso para fazer isso. Mas por causa de uma ferida, de uma timidez, ela não assume. Então, geralmente, é um temperamento mais que sobressai com traços de outros, né? Mas, gente, você vê os santos como São Francisco de Sales, que era colérico, um cara irascível, bravo. Diz que ele não tinha paciência para ouvir, para trabalhar com gente lenta. Ele tinha ódio de pessoas lentas, mas ele decidiu se santificar. E olha só, ele é conhecido, São Francisco de Sales, esse francês, que era médico também, bispo, como santo da doçura. Por quê? Porque depois, quando ele morreu, talvez você até conheça essa história, olharam debaixo da escrivaninha dele, da mesa, e viram que estava arranhado assim, centímetros na madeira bruta. E diz que quando ele tinha alguém falando com ele era bispo, imagina quanta gente ele não atendia. Diz que dava uma raiva nele, que ele queria voar no pescoço. Mas ele, para se santificar e para ficar parecido com Jesus, ele descontava toda a raiva arranhando aquilo lá, até sangrar a mão. Mas ele dizia: eu prefiro descontar na madeira do que fazer mal para um irmão, para um filho de Deus. Eu quero ser santo como Jesus. Olha onde chega o santo, né? Para se dominar. Porque se você não se domina, você vai ser dominado pelo temperamento, né? E uma pessoa dominada pelo temperamento, ela não tem sucesso em nada. É dificílimo você conviver com uma pessoa muito sanguínea, que não controla as emoções. Ela vê uma mensagem, uma notícia no jornal e ela chora e quer colocar todo mundo na família para rezar naquele momento. Aí depois de 10 minutos ela já esqueceu, já quer pedir pizza, aí depois ela está preocupada com a fome na África. Sabe? Não tem estabilidade. Eu não estou falando de transtorno de bipolaridade, que é outra coisa, tá? É uma enfermidade que precisa de tratamento, e tenha paciência com você se você trata. Eu estou falando de temperamento, né? É dificílimo quando o fleumático é muito centrado, geralmente. E geralmente o sanguíneo que não é trabalhado, eu estou falando daqueles que não são trabalhados no temperamento. Ele é muito voado, né? Porque a hora ele está no sul, a hora ele está no norte, ele chora muito, né? Chora com um batizado de boneca, inauguração de supermercado, aquela pessoa... Tudo a flor da pele. Aí se relaciona com uma pessoa muito centrada. É dificílimo. É dificílimo.
Eu sou honesto em dizer, eu trabalho porque não existe virtude sem amor, sem caridade. Mas eu tenho dificuldade. Se eu vejo que a pessoa é muito voada, né? E a gente como padre, nossa, chega a gente assim e fala de 15 assuntos, eu falo, filha, o que você quer falar? Eu não estou te entendendo, né? Posso te ajudar a organizar o seu pensamento, né? Porque é um turbulhão, o sanguíneo, eu estou só introduzindo, depois eu vou falar mais sobre o sanguíneo. É um turbilhão de emoções ao mesmo tempo, a pessoa está lá e está aqui. E eu já sou bem centrado, né? Então já estou perguntando, em que assunto que essa pessoa está, meu Deus? Ela está no 33º e não falou de nenhum, né? Eu falo, minha filha, me ajuda, por favor, né? Eu quero te entender para te ajudar, né? Com todo respeito, claro, à realidade da pessoa. Então é importante a gente se situar e se perceber nisso e trabalhar, né, gente? Trabalhar. Olha só, a Andréa me mandou uma mensagem, padre, peço oração pelo meu discernimento vocacional. Desejo muito que Jesus confirme o meu chamado. Tema providencial do programa hoje. Somos formados por Jesus e o Espírito Santo nos ilumina. Quero muito formar uma família, um desejo novo. Já não sou muito jovem, mas meu coração é de Jesus. Tenho rezado por essa minha vocação, pelo sonho. Que legal, filha. Eu vou rezar por você também. Deus abençoe. Boa noite, padre. Aqui ainda pelo Instagram. Não fale meu nome. Olha, quase falei. Ainda bem que você já colocou aqui na... Quando não quiser que fale o nome, por gentileza, coloca já no topo da mensagem para o padre ver, tá? Que é muita mensagem que chega. Preciso de um conselho, padre. Estou muito confusa. Vivo uma história amorosa com uma pessoa há 1 ano, mas essa pessoa se mostra muito estranha. Sou uma pessoa que gosta muito de falar, de conversar, mas essa pessoa não. É estranho quando a gente se vê quase não tem assunto. Eu tenho que me falar e me vejo falando sozinha. Dá uma tristeza horrorosa, gosto dele, mas me dá um pouco de medo. Quando tem algum assunto, vira aborrecimento. Ele se zanga por qualquer coisa. Tá difícil, padre, me ajuda. Olha só, filha. Existem traços de temperamento e existem deficiências de caráter, né? O temperamento e o caráter são componentes da personalidade, que é, segundo o DSM-5, que é o manual universal aí de conceituação das enfermidades, da psicologia moderna, né? A personalidade engloba várias características que te definem como pessoa. É o jeito que você se relaciona com os outros, com você mesmo, com a vida, que você absorve, que você reage. Então você tem que ver se é o temperamento dele, talvez ele seja mais calado, mais introvertido, mas você tem que ver também se não tem uma deficiência de caráter aí por trás. Porque até então, pelo que você me disse, você não conhece essa pessoa, né? E é muito arriscado você casar, entrar num relacionamento sério com quem você não conhece, né? Por isso que é importante a gente se dar a conhecer numa relação. Falar é importante. Eu sei que nós homens não gostamos muito, mas homem, você também precisa falar com a sua esposa o que você sente. Tem que falar alguma coisa. Tem que se dizer, se mostrar. Então, filha, investiga, tenta conhecer esse homem melhor, tenta conhecer a família dele, veja como ele lida com os pais, né? Eu costumo dizer, antes de você casar com alguém, veja como essa pessoa trata o próprio pai e a própria mãe. Porque se a pessoa não tem capacidade de respeitar e honrar o pai e a mãe, não espere que ele vai honrar e respeitar você depois não, né? Que é o relacionamento mais basilar, é bíblico. Honrar pai e mãe para ser feliz e ter vida longa sobre a terra. Então, filha, observa, né? Eu não sei, eu não conversei com ele, eu estou falando por cima a partir do que você me falou aqui, mas é no mínimo estranho, né? Tem que ter interação, você tem que conhecê-lo, porque por mais que você goste de falar, não dá para você viver um monólogo eterno. Se for assim, você casa com um espelho, né? Se você ficar falando sozinho, desculpa a metáfora, mas para te dar um choque mesmo e você... tentar entender o que está por trás desse silêncio, dessa apatia. É só um temperamento fleumático ou tem uma deficiência de caráter, tem um defeito, tem uma coisa que ele oculta? Porque às vezes a pessoa é tão quietinha, mas por dentro ela traz uma bomba, né? É uma pessoa irada, é uma pessoa que se esconde. Depois que casa, você vai descobrir o leão, né, com o qual você está lidando, tá bom? Vamos lá, chegaram mensagens também via WhatsApp para nós. Boa noite, padre. Não perca o seu programa. E hoje descobri que o meu temperamento é melancólico. Será que esse temperamento tem tendência à depressão? Eu me considero muito paciente, mas não paro de pensar nunca. Mas graças a Deus tenho uma fé inabalável. E esse ano, então, estou mais fervorosa. Obrigado, padre, por tudo que o senhor nos ensina. Ore por mim e por minha família. Olha só, é claro que o temperamento melancólico ele pode trazer sim uma predisposição à depressão e à tristeza. Isso é fato. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando a mãe dela morreu, depois a sua irmã mais velha, que tinha assumido o papel da mãe, a mãe dela morreu, ela tinha 4 anos e meio. Daí a irmã mais velha assumiu o papel da mãe
E quando ela tinha 9 anos, a irmã, a Pauline, depois foi para o mosteiro, né, para o convento das Carmelitas, foi embora e ela sentiu a segunda perda como se a sua segunda mãe tivesse morrido. Ela sentiu tanto, porque o melancólico ele sente na alma, né? Ele demora para processar, mas quando ele processa, Santa Teresinha conta na história de uma alma que quando a mãe dela morreu, ela parece que não deu tanta bola. Só que o tempo foi passando, ela foi internalizando. Então, quando a segunda mãe dela, que era a irmã mais velha, foi embora, nossa, aquilo estourou dentro dela. Estourou, porque ela demorou para processar, mas quando caiu, e ela teve melancolia, gente, que ela entrou numa tristeza que ela somatizou e começou a ter problemas de saúde, ficar deitada, não comia. Muitos achavam que ela ia morrer. Aí ela rezou, pediu muito a Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, e libertou-se daquele mal súbito, né? E ela foi aprendendo a lidar com o temperamento dela. Agora, ser melancólico não é coisa ruim. Tem um temperamento de muitas riquezas. A pessoa pode ter uma profunda intimidade com Deus, porque ela sente na alma, né? Ela tem tendência à intelectualidade, a não ser superficial, a guardar os conteúdos, tendência à arte, ao lúdico, à beleza, né? Agora, é lógico que se você não educa o seu senso melancólico, ele pode te levar a ficar remoendo aquela famosa e pérfida, atroz ruminação negativa, né? Que muitas vezes está na raiz da depressão. Por exemplo, se tivessem 3 coléricos aqui e um melancólico conversando, ou 3 sanguíneos e um melancólico, a hora que os 2 melancólicos e o sanguíneo tocassem num assunto que é uma ferida do melancólico, o melancólico ia pensar naquilo e ia absorver. E às vezes os coléricos e sanguíneos estavam falando de outros assuntos meia hora depois e o sanguíneo e o melancólico ainda estava ruminando aquilo, pensando. Aquilo vai causando eco dentro dele. Então, se você não educa pela oração, o autoconhecimento, pela prática da virtude, aí você vai ter que lutar para exercer a virtude da fortaleza, né? Como Santa Teresinha do Menino Jesus exerceu. Você vai ficando refém desse gatilho, né? E vai ficando triste, vai caindo de abismo em abismo. E, nossa, melancólico. Eu não quero ficar entrando hoje no melancólico, não, depois eu vou ter que repetir o conteúdo. Mas o melancólico, só para fechar o assunto, tem uma tendência a se cobrar demais, a ser bem perfeccionista. E tudo que acontece, ele interpreta como culpa dele, né? Então, tem que educar para, pouco a pouco, você sair desse ciclo de melancolia. Às vezes, vir para a superfície, porque o melancólico ele é muito profundo em si, né? Então, às vezes, tem que, de alguma forma, com a oração, com uma atividade, sair para respirar, né? E entender que as coisas nem têm tanto peso, mas é como a terra. Enfia uma faca na terra, você tirou, a marca fica na terra. Na água, enfia uma faca. O fleumático, ele, não, tá bom, ele nem se preocupa tanto, não é? O sanguíneo, enfia uma faca no ar e enfia uma faca no fogo, o colérico, você queima a mão, né? Então, eu quero pedir mais uma mensagem aqui via WhatsApp para nós. Joana, por gentileza. A Cláudia de Baixo Gandu mandou uma mensagem aqui também pelo Instagram. E tem um rapaz também que mandou mensagem. Já volto aqui, o Argemiro. Deixa eu tomar um pouquinho de água enquanto eu vejo essa mensagem. Não identificar. Sua bênção, Padre Adriano. Meu esposo tem um temperamento muito agressivo quando está nervoso. Já pensei em divórcio, mas ele é um bom pai e um ótimo marido, mesmo com esse temperamento. O que faço, além de continuar orando? Olha, você pode tentar conversar com ele quando ele não estiver bravo e falar como você se sente. O duro de conversar com uma pessoa muito brava ou com uma pessoa colérica é que, geralmente, ele é muito fixado às suas próprias ideias e argumentativo, né? Então, se a pessoa é melancólica, não trabalhada, ele vem para cima, a pessoa encolhe, né? Ou outro temperamento, o sanguíneo, mesmo que não é tão combativo. Então, você precisa pedir a Deus uma pedagogia para conversar com ele. Quando ele não estiver bravo, pensa bem no que você vai falar, em argumentos. Seja humilde, porque a humildade quebra, né? Diga assim, olha, eu te amo, meu esposo, meu amor, eu quero estar com você, mas eu quero te dizer como eu me sinto nessa situação. Não fala que ele está errado, mas fala como você se sente. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Às vezes a gente vai corrigir alguém apontando o defeito, mas não é o defeito. Olha, eu me sinto mal por você agir assim. Eu me sinto triste, eu me sinto não amada, eu me sinto não respeitada.
entendeu? Conversa com ele, o diálogo precisa acontecer. Porque para ele é normal, porque talvez a mãe dele agia assim com ele, gritava e já resolvia. E entre eles estava bom, mas você é diferente, você se fere, né? E ninguém tem o direito de ser mal educado porque é colérico também, tem que educar o negócio, né? Pelo amor de Deus. Então conversa com ele, o diálogo é sempre uma boa alternativa. Você que nos acompanha na reprise, o Padre vai dar a bênção, se despede por aqui. Você na terça-noite, teremos agora meia hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento. E é Jesus, é o Espírito Santo que vem moldar e transformar o nosso temperamento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a tua família, os objetos que você apresenta, a água para que se torne um sacramental, tuas intenções, tua casa, permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Para ser feliz. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós te adoramos, Jesus, vivo na Eucaristia. Obrigado porque o Senhor quer que nós abramos espaço em nós para a ação do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo, Senhor, que converte o nosso temperamento. É o Teu Espírito Santo que tira o melhor do nosso temperamento. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino poderia ter a tendência a ficar acomodado, mas fez essa obra majestosa, que é a Suma Teológica. Santo Agostinho poderia ser um inconstante, dominado pelas sensações, pelos instintos, mas se tornou esse grande doutor da igreja. Santa Teresinha poderia ser uma melancólica, triste, mas se tornou essa grande doutora, santa. Nós podemos, com a ação do Teu Espírito Santo, elevar as debilidades da nossa natureza, do nosso temperamento, através da prática da virtude, através do batismo diário no Espírito Santo. Batiza-nos agora, Jesus, com o Teu Espírito Santo. Sim, batiza a nossa humanidade, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Batiza a nossa história com o Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, às águas profundas. É o Espírito Santo que vai educar o nosso temperamento. É o Espírito Santo que vai forjar o nosso caráter. É o Espírito Santo que vai não nos deixar sucumbir diante das sugestões negativas do nosso temperamento. Vem, Espírito Santo. Envia, Jesus, sobre nós o Espírito Santo. Que todos que nos acompanham agora, Senhor, sejam batizados no Teu Espírito Santo. Que todos que nos acompanham agora, Senhor, sejam batizados agora no Teu Espírito Santo. Cada filho, cada filha que seja batizado agora no Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos faz compreender tudo que ouvimos aqui. Nos dá clareza, nos dê autoconhecimento, Espírito Santo, a partir da Tua luz, acerca do nosso temperamento, das fraquezas do nosso temperamento. Nos mostra, Espírito Santo, nos leva às águas profundas. Eu guardarei Tua palavra em meu coração, na tribulação invocarei Teu santo nome, Jesus. Tua destra me sustenta, da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me
as águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração e revela-me os segredos do teu coração. Leva-nos, Senhor, às águas profundas. Senhor, nós não queremos ser dominados pelo nosso temperamento. Nós não queremos ser dominados, Senhor, pelas inclinações negativas. Jesus batiza todos e cada um de nós que nos acompanham, todos e cada um de nós nesse momento, a quem nos acompanha, quem está aqui, no Teu Espírito Santo, com o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos libertar das nossas más tendências. Vem, Espírito Santo, eu peço sobre nós nessa noite a graça do autoconhecimento. Muitas vezes a gente está brigando tanto dentro de casa com os filhos. A gente acha que o filho é desorganizado, mas talvez ele seja sanguíneo, ele precisa de atividades lúdicas. A gente precisa ter sabedoria para educar o filho. O outro filho que é fleumático, que é mais acomodado, a gente precisa de sabedoria para estimulá-lo do jeito certo. O filho que é mais colérico, a gente precisa educar do jeito certo. Nos ajuda, Jesus, a educar os nossos filhos, nos ajuda a refinar as tendências do nosso temperamento. Sim, não é porque temos um temperamento melancólico que temos que desenvolver o pior desse temperamento. Não, ele tem tantas coisas lindas. Nós queremos desenvolver a profundidade, a sabedoria, a intensidade no bem, a espiritualidade do melancólico. Nós queremos desenvolver a capacidade de análise, a frieza e a firmeza nos procedimentos repetitivos, lógicos do fleumático. Nós queremos também, Senhor, desenvolver o que é bom no sanguíneo, a habilidade comunicacional. Nós queremos desenvolver a têmpera do colérico, direcionando isso para a santidade, para o bem, para o amor. Sim, Senhor, o nosso temperamento, as nossas aptidões humanas precisam estar direcionadas para o céu, para as virtudes, para a santidade, para a obediência à Tua palavra. Nós não queremos desperdiçar os talentos que o Senhor nos deu. Ao contrário, nós queremos integrar no Teu seguimento, no amor a Ti, no amor aos nossos. E também nós não queremos que as más tendências, as más inclinações nos dominem, Senhor. Sim, Senhor, talvez existam pessoas agora que estão sendo dominadas pelas más inclinações do seu temperamento. Pessoas talvez que têm o temperamento sanguíneo, que é mais preso à sensação e por isso tem mais dificuldade na luta pela castidade. Por isso muitas vezes cai na luxúria, por causa do apetite sensitivo desordenado que precisa ser equilibrado, submetido ao Teu senhorio. Vem auxílio da nossa fraqueza, Senhor. Ordena o nosso temperamento, cura as feridas da nossa história, os votos íntimos. Liberta aqueles também que estão oprimidos, Senhor, pelo mal, oprimidos por feridas, oprimidos por vícios, porque tem coisas que são do nosso temperamento, mas tem coisas também que são vícios, que nós fomos repetindo más escolhas, maus hábitos, e eles ficaram enraizados em nós, e nós acabamos tendendo sempre a essas coisas ruins. Vem, Senhor, e nos liberta dos vícios. Vem, Senhor, e nos liberta das más inclinações. Vem, Senhor, e nos liberta dos maus pensamentos. Nós não queremos ser o pior de nós. Nós não queremos dar o pior para a nossa família. Sim, Senhor, quanta gente casada que com a amiga é muito boa, é muito legal, é muito compreensiva, que no trabalho é muito legal, muito compreensivo, mas chega em casa, dá sempre o pior para a esposa, o pior de si para os filhos, o pior de si para a esposa. Quantos homens dominados pelo vício, no bar, no barzinho, no churrasco, são hiper legais e compreensivos, chegam em casa, tratam a esposa mal, humilham os filhos, não têm paciência para brincar com as crianças. Senhor, nós não queremos dar o nosso pior para quem nós deveríamos mais amar e dar mais o nosso melhor, que é a nossa família, que é aqueles que estão perto de nós. Liberta-nos, Senhor, educa o nosso temperamento, nos liberta da falta de educação. Quanta gente que tem falta de educação mesmo, Senhor. Educa com o Teu Espírito, nos batiza agora, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos dá clareza de tudo que foi ouvido aqui, nos liberta do mal. Eu sinto que o Senhor está libertando nesse momento muitas pessoas que se feriram em relacionamentos, pessoas que se relacionaram com pessoas brutas, grossas, duras, que te disseram coisas que machucaram, magoaram muito você.
O Senhor está curando, tocando o teu coração agora. Em especial você que tem um temperamento mais sensível, que é mais sentimental, como a gente fala no popular, tem esse temperamento melancólico, de guardar mais. E você casou com uma pessoa dura, você namora uma pessoa dura, ela não sabe muitas vezes expressar com carinho, ela fala o que vem na cabeça, porque para ela é assim, a mãe dela era assim com ela, mas você não é assim. Isso te fere, você foi guardando, você estava tão magoado. O Senhor está agora descarregando o teu coração de todo esse peso. O Senhor também está curando uma pessoa que estava com um problema no rim, uma cura física. Você também com um problema no baço. O Senhor está curando você. Uma pessoa que estava com um tumor maligno na bexiga. É você mesmo, você estava clamando. Jesus está tocando a tua bexiga agora e curando você. A sua cura vai vir no caminho, continua fazendo o tratamento. Mas hoje, 13 de outubro de 2010, o Senhor cura você, pelo poder do nome dEle, Jesus. O Senhor está levando muitas pessoas hoje às águas profundas, no autoconhecimento. Você não se conhecia, você era refém das inconstâncias, dos reveses do seu temperamento. O Senhor está ordenando as coisas dentro de você agora. Vem, Espírito Santo, ordena dentro de nós esse conhecimento que nós recebemos aqui hoje. Vem, nos liberta dos apegos às coisas passadas, das feridas. Cura o coração desse melancólico que guarda tantas coisas, que remói tantas coisas. Cura o coração desse fleumático, Senhor, que foi tão cobrado, mas que se sentia violentado todas as vezes que era cobrado pela mãe, pela esposa, pelo esposo, porque dentro dele as coisas são diferentes. Cura esse sanguíneo, Senhor, tão inconstante, que foi ficando com medo de não ser aceito pelas podas, pelas incompreensões das pessoas. Cura também esse colérico, Senhor, machucado, porque na sua prepotência, no seu orgulho, achou que sabia tudo, mas acabou errando tanto, acabou machucando os outros, a si mesmo. Cura o coração dos seus filhos, Jesus. Senhor, trazia forte ao meu coração uma palavra de exortação. É tempo de sair da superfície. É tempo de sair da periferia de si mesmo. Até porque você que foi ao longo de sua vida rotulado por conta do seu temperamento, naquilo que podemos dizer que seja o negativo do seu temperamento, você que foi rotulado como uma pessoa lerda, você que foi rotulado como uma pessoa melindrosa, ou você que foi rotulado como uma pessoa irritada, zangada demais, e você foi tomando isso como direção para a sua vida e até mesmo condicionando a sua vida, aquilo que é o negativo do seu temperamento. E quando você sai da superfície, da periferia e adentra em águas mais profundas, ou seja, nessa autodescoberta, nesse autoconhecimento, você passa a ser senhor de si. E você vai contemplando as riquezas do seu temperamento. Sim, porque não existe um temperamento melhor que o outro. Existe o temperamento que Deus lhe deu para te santificar, para lhe dar o céu. E quando você adentra águas mais profundas, o Senhor vai revelando a você a riqueza escondida do seu temperamento, aquilo que é o belo, e como trabalhar as fraquezas do seu temperamento. Sim, tomar consciência de quem você é se dar conta do quanto você precisa de Deus. Quando tomamos conta de quem somos, tomamos consciência de quem somos, o nosso orgulho cai por terra, porque nós enxergamos que muitas coisas em nós é só pela graça de Deus, meus irmãos. Paulo, quando se deu conta de suas fraquezas, ele disse: quando sou fraco, então me torno forte. Quando me reconheço miserável diante de Deus, mendigo, necessitado da graça de Deus, então eu experimento o poder de Deus agindo em mim. E é o Espírito Santo que quer agir em mim, que quer agir em você nesta noite, meu irmão e minha irmã, porque Ele quer estabilizar as nossas emoções, estabilizar aquilo que em nós está em desordem. Vem estabilizando em nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que nos cega, aquilo que nos tira de nós mesmos,
aquilo que nos leva a uma vida até muitas vezes animalesca, instintiva demais. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem estabilizar. Vem estabilizar, vem ordenar o nosso interior e nos dá a coragem de adentrarmos em águas mais profundas, porque nós queremos. Confirmo isso, essa emoção que a Ju teve. Eu sinto que o Espírito Santo está tocando muitas pessoas que viviam num contínuo desequilíbrio emocional. Até mesmo você tem sentido tendências suicidas. O Senhor está tocando um adolescente. Você tem sentido tendências suicidas, vontade de morrer. Mas é claro, a adolescência é uma fase de transformação. Mas filho, filha, você está vivendo um desequilíbrio muito grande. Centra as tuas emoções agora em Jesus. O Senhor está ordenando as emoções de muitas pessoas. Uma pessoa que você namora, mas você tinha dado tanta autoridade para o teu namorado que ele te trata como um trapo e você aceita e tem um pavor de perdê-lo. Minha filha, se valoriza, sai dessa carência, desse desequilíbrio desproporcional. O Senhor está equilibrando a vida interior de muitas pessoas, ordenando. O Senhor está te chamando, como nós cantávamos, a ir para as águas profundas. Senhor, eu rezo nesse momento pela Carminha Santos, a Lorena Carvalho, a Elaine Mendonça Real, a Maria Lúcia de Souza Jacinto, a Domingas Matos, a Ana Cláudia, a Francine, a Cláudia G. de Freitas, pela Luciana Vieira, Senhor. Rezo pela Elisângela, a Carol Félix, a Débora Monteiro Canhada, a Júlia Diakov, a Adriana Gervásio, a Rita de Cássia, a Maria Eduarda, a Cleide Oliveira, a Thalita Trindade. Rezo pela Jussara Rodrigues, João Ramos, a Doris Souza, a Cleidinha, a Regina Santos. Rezo, Senhor, por todos que mandaram mensagens via Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Senhor, leva-nos para as águas profundas e cura o teu povo. Cura aqueles, Jesus, que têm dores na alma, na mente. Quantas pessoas numa melancolia porque estão remoendo traições, feridas do passado, mágoas, marcas. Cura, Senhor, as feridas do passado no coração dessa pessoa, nas lembranças dessa pessoa. Cura o físico, Senhor, essa dor na coluna, essa enxaqueca. Liberta essa pessoa da insônia, mas cura também as emoções, Senhor, feridas, as lembranças, os afetos machucados. Essa pessoa que foi traída não consegue superar e todo dia joga na cara do marido. Cura, Senhor. Cura, Senhor, essa pessoa que perdeu o pai assassinada e até hoje não deixou de sentir isso. Claro, é traumático, mas pelo temperamento dessa pessoa, isso tem uma dimensão muito grande dentro dessa pessoa. Cura agora esse coração, Senhor. Essa pessoa idosa se sentindo triste sozinha, cura agora, Senhor. Essa pessoa que desistiu de si mesma, que desistiu de trabalhar e refinar as próprias emoções, sofisticar as próprias emoções e o temperamento. Cura essa pessoa, Senhor, que se sente usada, abandonada. Essa mulher, Senhor, que é simples, que é diarista, mas que trabalha com tanta dignidade, que o marido foi embora. E hoje ela se sente triste, ela se culpa. Mas a culpa não foi sua, filha. Ele foi embora porque ele quis. Ele não te merecia, na verdade, porque você tem uma alma linda. Mulheres que foram traídas, o Senhor está dizendo para você que Ele te ama e que a culpa não é sua. O Senhor está curando o coração de mães que perderam filhos. Você se culpava muito pela perda do seu filho, da sua filha. Jesus está curando o teu coração agora, mãe, pedindo para você, deixa passar o que já passou. O Senhor também está curando uma pessoa que você é tão explosiva que você afastou todo mundo que te amava de perto de você. Que nem um porco espinho. E isso estava te fazendo sofrer demais. Você se sentia muito rejeitada. O Senhor está curando você agora. Deus da minha vida, com a tua alma, com a minha alma, Senhor, com a nossa alma, nós queremos te adorar, Senhor. Quero te adorar, Senhor, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Filho, filha, eu disse isso aqui esses dias e repito: nada agrada mais a Deus do que você acreditar que Ele não errou ao te criar do jeito que você é, com o temperamento que você tem, com a história que você tem, na família que você vive. Deus não errou. Você é uma obra perfeita. O seu temperamento não tem só coisas ruins, tem coisas boas, lindas. Você tem que trabalhar para minimizar o ruim
e potencializar o bom pela força da oração, do autoconhecimento. Mas não desista de você. Você é uma bênção. Deus não errou a fazer você. Padre, mas eu sou insuportável, ninguém me tolera. Jesus não te tolera, Ele te ama. Você é dele, Ele te aceita. Claro, você vai trabalhar para se amansar um pouco, para ser mais constante. O Senhor está tocando. Tem pessoas, a imagem que me vem é de uma pessoa de ponta cabeça. O Senhor revirou você nessa noite. Mas Ele está revirando Ele virou você de ponta cabeça para colocar as coisas em ordem dentro de você. Porque as coisas só entram em ordem dentro da gente quando Jesus se torna o centro. E quando o Espírito Santo dele começa a governar o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente é. Não importa os erros de antes. O que importa é de agora em diante. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem nesse momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você recebe agora, só está começando essa série sobre os temperamentos, semana que vem tem mais, e você recebe agora essa bênção com o Santíssimo, que sela em você tudo que o Senhor realizou nessa noite. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.